Caio, vou retomar o programa contigo. Tem uma reportagem da nossa Luciana Amaral, nossa repórter lá em Brasília, que pega um aspecto que você já vinha abordando no primeiro segmento do programa e que o nosso convidado, o professor Rafael Cavalipani, também se referiu a ele com um tom muito enfático, que é a busca do protagonismo. Ela foi particularmente evidente hoje, como a gente já vinha falando, e vamos ver pela reportagem da Luciana Amaral como foi esse embate, principalmente entre o governador de São Paulo e o governo federal. Confira. O presidente Lula avaliou as operações como a maior resposta do Estado ao crime organizado de nossa história, com destaque para o trabalho do Ministério da Justiça. O titular da pasta, Ricardo Lewandowski, aproveitou a operação para exaltar a PEC da Segurança Pública, proposta encampada por ele, que pretende promover a cooperação das polícias federais e estaduais. A proposta do governo do Brasil é justamente esta, é que todas as forças de segurança do país se entrosem. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que foi a gestão estadual quem deflagrou a maior operação da história contra o crime organizado no setor de combustíveis. Tarcísio destacou o trabalho das polícias paulistas e do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público Estadual. O embate entre os Palácios do Planalto e o dos Bandeirantes nas operações desta quinta-feira antecipa a disputa eleitoral do ano que vem. Lula pretende concorrer à reeleição e Tarcísio é visto como uma das principais lideranças da direita, que ainda não definiu quem vai herdar o espólio eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro. O secretário especial da Receita, Robinson Barreirinhas, disse que as fake news sobre a taxação do Pix beneficiaram o crime organizado. Um dos motivos para o recuo do governo federal no início do ano foram os vídeos do deputado de oposição, Nicolas Ferreira. As operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. Ao longo do dia, o PL minimizou as alfinetadas e adotou um discurso de que o importante é o combate ao crime. No Congresso, as frentes parlamentares da agropecuária, do biodiesel, do empreendedorismo e do etanol defendem a urgência para a aprovação de outros 3 projetos que ampliam a fiscalização ao setor de combustíveis. O Ministério da Fazenda ainda vê também uma oportunidade de avançar de vez com o projeto contra devedores contumazes. Caio, do devedores contumazes a gente já abordou, lembrando uma expressão usada pelo nosso convidado Rafael no segmento anterior, ele diz que o problema são os egos. Sim. William, a reação de Brasília inicial, né, que depois teve uma contra-reação aqui do Tarcísio, eu atribuo primeiro ao fato de corrupção ser um tema caro para o petismo, para o presidente Lula, ficou preso 580 dias em razão disso, a Lava Jato revelou tudo que revelou, depois foi anulada e uma das missões do governo Lula 3 é justamente um revisionismo com a Lava Jato. Então, quando tem uma oportunidade como essa para dizer e bater no peito que combate a corrupção, eles vão e fazem ali, promovem essas supercoletivas e tal. E o segundo ponto é porque era o Tarcísio, né? Há 2 dias teve uma reunião ministerial que o Lula coloca claramente que o Tarcísio vai ser candidato e que é preciso agir contra ele. Então, tudo que envolve Tarcísio, Brasília se move para tentar desmobilizar qualquer narrativa que possivelmente possa ser favorável em relação ao Tarcísio. Só para te responder a outra questão, o Congresso Nacional nisso tudo, eu penso que o Congresso não trata desses assuntos. O Congresso, ele conseguiu uma tal autonomia de vida e de sobrevivência política com emendas parlamentares que os grandes temas nacionais ele consegue passar e fugir deles. Cada deputado, cada senador tem 53 milhões de reais que está sendo destinado lá para as prefeituras, para os prefeitos trabalharem para ele o ano que vem. Então, eles não precisam. Para que eles vão tratar de devedor contumaz? Né? Só para o Daniel explicar ali, até o deputado entender, ele já está pensando lá na paróquia, lá na prefeitura e tal. Haja vista o que o Congresso passou a semana discutindo. Uma PEC para blindá-los de investigações de corrupção, porque crime organizado é corrupção também, né? Em termo macrosenso, né? Lato senso, perdão. E discutindo uma mudança do foro para salvar o Bolsonaro. Essa é a agenda deles. Thaís, na questão da regulação das fintechs, você já adiantou que elas estão muito interessadas nisso agora justamente porque temem a concorrência daquelas que não são reguladas. O que vem agora?
William, a expectativa deles, a instrução vai ser publicada amanhã. A expectativa do mercado é que seja, no mínimo, exatamente igual àquela que o governo havia determinado anteriormente, né? Que é obrigar as fintechs na sua relação com a Receita Federal, isso não tem a ver com pagamento de impostos, tem a ver com as obrigações chamadas obrigações acessórias, né? Que é, na sua relação com a Receita Federal, informar, a partir de um determinado grau de valor da operação, informar a Receita Federal e forçar as fintechs a serem mais criteriosas e mais rigorosas na abertura de contas, no acompanhamento que a gente chama de due diligence, né? Que é o acompanhamento na verificação da origem do dinheiro, da veracidade daquele CPF ou daquele CNPJ, enfim. Então, levar as fintechs a terem o mesmo rigor que as instituições financeiras tradicionais, vamos dizer assim, já têm obrigações a prestar à Receita Federal, o que é super saudável para o mercado, né? Há várias outras cobranças do que o setor financeiro tradicional aponta como assimetrias de regulação e há uma discussão sobre o avanço dessa... Mas aí mais são questões monetárias, né? Aí a questão monetária, a questão tributária. As fintechs pagam menos imposto do que os bancos, há toda uma discussão para mudar isso. Mas eu acho que o ponto importante aqui o mercado, pelo que eu percebi hoje, pelas grandes entidades representativas das maiores fintechs que operam no Brasil, o desejo e o olhar é de que a regulação é boa para o setor, não é o contrário, né? Agora, estão se vendo com uma baixa articulação e uma baixa comunicação, relação com o governo, né? E gostariam de participar mais, né? E por isso, eu repito aqui, o temor delas, inclusive por declarações do governo, de serem demonizadas. O Daniel está pedindo a palavra. Devo só dizer, William, que há uma grande preocupação no governo sobre a comunicação dessa instrução normativa da Receita Federal que vai sair, porque não é nada conceitualmente tão distinto, tão diferente daquilo que foi em janeiro na instrução normativa do PIX, que gerou uma discussão nacional sem fim, que gerou um baita desgaste para o governo e que agora tudo que o governo não quer é repetir pelo que considera falha de comunicação lá atrás. Só um adendo aqui, William, rapidamente, porque lá a confusão de janeiro foi por causa das operações do PIX, né? É porque a operação do PIX, a criação das chaves de PIX e das contas de PIX nas fintechs tinham critérios menos rigorosos do que nos bancos. Então, aquela instrução normativa obrigava as fintechs a terem essa preocupação, quem é o CPF, quem é o CNPJ, dos PIX, né? E a utilização dessas contas, dessas chaves do PIX para transações criminosas ou lavagem de dinheiro. Então, a transação pelo PIX, por ser mais simples e que gerou a maior proliferação de contas, que era um instrumento, que foi um instrumento escolhido pela Receita Federal para fazer a operação. Não tinha nada a ver com questão tributária, quer dizer, o fato da Receita Federal ter sido a geradora da instrução normativa não tem nada a ver com taxação de impostos. Tinha a ver apenas com o rigor ali e o tratamento da origem do dinheiro. E cortaram o áudio. Peraí, fala de novo, cortaram o teu áudio no começo. Hoje a turma da Receita estava brincando só dizendo o seguinte, as fintechs de hoje são os doleiros de ontem. Essa boa comparação é interessante. Rafael, deixa eu voltando a você, num ponto que a gente viu na reportagem da nossa Luciana Amaral, quando o ministro da Justiça volta a insistir na PEC da segurança. Ela até aqui travou na resistência de vários governos estaduais. Que perspectiva ela tem agora na sua avaliação? Eu acho que o que a gente está assistindo é uma busca desesperada pelo protagonismo do debate da segurança pública, né? O governo que sempre teve praticamente nas cordas em relação a esse debate, hoje ele vê a possibilidade de ter um respiro e vai tentar trazer novamente essa questão da PEC. Agora, eu acho que isso é muito pouco provável que passe, porque eu não vejo a oposição dando para o governo esse discurso, e mesmo porque a PEC ela é boa, né, no sentido de que ela melhora assim, essa articulação de esforços, mas a gente viu que a operação aconteceu mesmo sem a PEC, né? Então, assim, a gente tem as condições de fazer isso, mas é claro que precisa melhorar
melhorar institucionalmente, e a PEC não é bala de prata. Então eu acredito que a PEC, ela não vejo condição política disso prosperar no Congresso Nacional, e eu acho que o governo pode pagar um preço também alto pela tentativa desse protagonismo nesse momento, nesse que foi uma ação desesperada, na verdade. Eu vendo a entrevista, me pareceu uma ação desesperada, assim. Eu escutei algumas pessoas dizendo que o governo federal estava dando um passa-moleque no pessoal que de fato acabou fazendo a operação. E isso não pega bem nessas relações de confiança de longo prazo no campo da segurança pública. A sorte que a gente tem, que parece nesse momento, lideranças em organizações, pessoal operacional mesmo, né, que toca as operações, que tem um sentido, um espírito público maior do que esse tipo de coisa e consegue perceber que esse é um ato político que está colocado, como em São Paulo já aconteceu, o secretário de Segurança Pública já tentou também pegar para ele operações que não tinham absolutamente nada a ver, exclusivamente com eles. O ponto central dessas operações é que o todo que ganha nunca é um agente especificamente. A Receita Federal foi muito importante, assim como a Polícia Federal foi importante, assim como o Ministério Público foi muito importante. Só deu certo porque todos eles fizeram o seu papel bem feito. Se eu for fazer uma manchete do que o Rafael acabou de dizer, é o seguinte: os órgãos diretamente ligados ao combate ao crime organizado têm uma estatura maior que a dos políticos que depois aproveitam o que eles fazem. Caio. É exatamente isso, né, William? Vai ser interessante ver como que vai ser o desenrolar disso. Não amanhã, porque amanhã é sexta-feira, em Brasília não vai andar muita coisa, mas principalmente na semana que vem, se os grupos políticos vão abraçar esses projetos que rescaldaram aí, que estão parados, justamente para a gente... Com o julgamento do Bolsonaro no meio da semana. Exatamente, mas é outro poder, né? É outro poder e são projetos, aparentemente, de certo modo, tirando a PEC, consensuais, né? Devedor contumaz, não é algo que tenha muito problema, as outras regulamentações. Então, assim, vai ser um exercício interessante de verificar se essa união dos órgãos de Estado, ela vai resultar em algo na prática lá no Congresso para facilitar justamente o trabalho deles. Não há nada que motive mais o governo do que uma boa campanha de marketing político, Daniel. Ele vai perseguir isso ainda? Especificamente, deixa eu ser bem claro, especificamente em relação ao combate ao crime organizado? William, o governo vai tentar faturar e conta, por exemplo, com a simpatia ali do Hugo Motta, que quer criar uma agenda. O Hugo Motta está em busca de uma agenda, né? O que foi a reforma da Previdência, o que foi a reforma trabalhista ali na gestão do Rodrigo Maia, o que foi a reforma tributária para Arthur Lira. O Hugo Motta está perseguindo uma agenda. Qual que vai ser a agenda do Hugo Motta ali na sua presidência, né, da Câmara dos Deputados? Ele gostaria de aprovar a reforma administrativa. Da PEC da segurança é uma coisa que ele adoraria aprovar. Então, o governo tem um aliado para o Hugo Motta, mas o Hugo Motta também não consegue implantar a sua agenda. Ele não consegue fazer com que o restante da Câmara compre alguma pauta. A tendência, me parece, não é favorável para avançar na PEC da segurança pública. Nem comissão especial foi instalada ainda. Então, é uma agenda difícil, o governo vai tentar faturar, mas não consegue, não tem sinergia com a Câmara nem com o Senado para faturar. Você queria intervir nesse ponto, Thaís, para a gente encerrar? Não, é só a questão da agenda do Congresso Nacional, né, que tem uma leitura de que ela ficou meio perdida, até pela falta de liderança, né? E quando você tem um Congresso Nacional que está sem agenda, ele vira um perigo, né?